A saúde mental deve ser uma preocupação em todas as etapas da vida. Mas lidar com estes transtornos na infância e na adolescência pode ser ainda mais desafiador, uma vez que nestas faixas etárias a compreensão e a expressão das emoções sejam mais complexas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos uma prevalência de alguns transtornos mentais, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. Mas é importante ressaltar que é difícil, às vezes, analisar essa prevalência, porque não existe um critério específico para você falar que você tem determinado transtorno. A psicóloga explica que existem inúmeras doenças e transtornos mentais, mas que, segundo a Organização Mundial da Saúde, algumas possuem um índice de diagnóstico mais elevado. E as causas, tem a genética hereditária e os fatores ambientais. Então, a pessoa já tem uma predisposição a ter ansiedade. Aí ela passa por um problema familiar grave, um abuso, passa por maus tratos, dificuldades ali no relacionamento familiar. E isso vai fazer com que aquele transtorno se desenvolva mais rápido. Uma pessoa que tem um ambiente mais estruturado, o transtorno pode desenvolver de uma forma mais devagar ou talvez não desenvolver. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Oscilação de humor, intensidade das emoções com reações desproporcionais aos fatos, tristeza e ansiedade. Esses são alguns dos sinais de alertas. A alimentação, se ela tem uma restrição para alimentar, não come qualquer tipo de alimento, tem dificuldade com determinadas texturas, distúrbios do sono, às vezes a criança tem um sono muito ruim, acorda muitas vezes à noite, tem pesadelos, bruxismo, alguma outra alteração de sono também é importante identificar. A forma como essa criança se relaciona com as outras crianças, se ela é uma criança que consegue interagir bem, se ela se isola, se ela tem dificuldade de iniciar, de realizar as brincadeiras conforme as outras crianças estão realizando também, se ela demonstra algum atraso no processo de aprendizagem. A OPAS entende ainda que ao negligenciar as condições de saúde mental das crianças e adolescentes, as consequências se estendem para a vida adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando a capacidade de desenvolvimento deste adulto. O ideal primeiro é que a criança que os pais procurem o pediatra para poder analisar se tem algum atraso no desenvolvimento, se tem alguma coisa que está diferente. E o pediatra vai indicar ali um profissional se for necessário, como um neurologista para fazer alguns exames, tomografia, ressonância, para identificar se tem alguma alteração neurológica que explica aquele quadro, e os profissionais diversos conforme aquilo que for observado. Então, um neuropsicólogo, que é um psicólogo que faz uma avaliação, ele é muito importante nesse processo, porque ele vai aplicar uma bateria de testes para poder identificar os processos cognitivos, se está dentro ou não daquilo que é esperado. A escola também tem papel fundamental, tanto no auxílio para um diagnóstico, quanto na promoção de um ambiente acessível e inclusivo. A escola tem um papel muito importante, porque a escola ela tem um comparativo daquilo que é esperado para cada faixa etária, que muitas vezes a família não tem, principalmente quando é filho único. Então, dentro de uma sala de aula com 20 alunos, o professor consegue entender aquilo que está diferente, aquilo que está destoando do que é esperado. Então, ele consegue sugerir que a família busque ajuda mais rápido. E a escola também tem o papel de acolher, conversar, orientar, de ajudar aquela criança a criar determinadas estratégias para lidar com determinada dificuldade. Na Câmara de Sete Lagoas foi aprovado o PLO 273 de 2024, que dispõe sobre a instituição de diretrizes para a implementação da política municipal de rodas de conversas nas escolas municipais para a prevenção de doenças mentais na infância. Por estarem diretamente ligadas a questões neurológicas ou a fatores genéticos, as doenças e transtornos mentais nem sempre podem ser evitados. No entanto, um olhar atento pode fazer a diferença na vida dos portadores. Tem uma forma de prevenir, no meu ponto de vista, é que os pais consigam manter com os filhos tempo de qualidade, que é algo que hoje em dia
está muito falho, né? Ter tempo para sentar, conversar, brincar com a criança, orientar, observar se tem alguma coisa que está fora ali, né, daquilo que é esperado. Na adolescência mesmo, né? Muitos adolescentes se isolam, tem algumas situações que se cortam, que abusam de algumas substâncias. E se o pai não está por perto, observando, conversando, orientando, ele não está vendo o que está acontecendo com aquele adolescente, aí quando descobre já está, é uma situação bem grave.